Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, cumprimentar aqui nosso secretário de saúde, Jedson Santos, né, a todos que estão nos acompanhando através das ondas do rádio e também das redes sociais, e dizer, Marcos, que é um prazer aceitar aqui o convite do Sistema Rural de Comunicação aqui no Panorama, que é um dos programas mais ouvidos da nossa cidade e da região, para falar e avaliar o Carnaval de Caicó de 2024. Você sabe que esse Carnaval de Caicó pode ter sido o seu último carnaval como prefeito, ou então mais um de muitos que vem pela frente, aí vai depender, claro, aí do resultado das eleições de outubro, né? Saiu como planejado realmente? Sabe o Carnaval de Caicó saiu como realmente você planejou? Marcos, inclusive, em todas as reuniões que nós fizemos na gestão, eu mencionava isso. Olha, a gente tem que dar nosso melhor, porque de alguma forma a gente não teve a oportunidade de fazer os carnavais de Caicó durante todos os anos do nosso mandato, em virtude da pandemia. Então é o segundo carnaval que nós vamos realizar e realizamos. Então a gente tem que fazer de tudo, né, para tirar esse estigma de que o Carnaval de Caicó não era planejado, não era bem pensado. E graças a Deus, Marcos, o que a gente avalia depois disso tudo, depois desses 2 anos, né, que a nossa gestão conseguiu consolidar algo que muita gente esperava, que era a consolidação do Carnaval de Rua de Caicó, né? Então isso deixa a gente muito feliz. E nessa perspectiva de consolidar o Carnaval de Rua, algo também que foi, na verdade, intensificado na nossa gestão, foi a consolidação do Carnaval de Dia, né? E aqui quero parabenizar os meninos do Bloco A Furiosa, que tiveram a brilhante ideia de terem feito o frevo do meio-dia, que permitiu, né, que a gente conseguisse ter essa perspectiva, esse olhar para o Carnaval de Dia, né? E as imagens que aconteceram em Caicó, elas contagiaram todo o Rio Grande do Norte. O que eu recebi, Marcos, de ligação de pessoas em Natal, de pessoas em outros estados, vendo e se contagiando com o Carnaval de Caicó, foi algo sem precedentes. E só para deixar aqui registrado, né, a gente conseguiu colocar nesse ano, e que foi algo que a gente prometeu no ano passado, né, que primeiro, a gente precisava intensificar o apoio aos blocos de Caicó, aos blocos de rua. Então, não faltou apoio ao Magão, não faltou apoio ao Treme-Treme, não faltou apoio ao Canguru, à Quentura do Frevo, Bloco A Furiosa. Só para você ter noção, Marcos, de emenda impositiva dos vereadores, né? E aqui eu quero agradecer imensamente ao apoio dos vereadores por terem alocado essas emendas. A gente teve um investimento, vai ter, que a gente não concluiu esse pagamento, R$ 730.860 de investimento de recurso próprio, através das emendas impositivas, que é importante a gente dizer que esse recurso sai dos cofres públicos do município de Caicó, através desse dispositivo, das emendas impositivas dos parlamentares, do Legislativo caicoense, foi um montante de R$ 730 mil. Tivemos um apoio muito importante de uma emenda do ano passado, que a gente conseguiu pagamento para esse ano, né, do ex-deputado Vivaldo Costa, no valor de R$ 200 mil, e uma emenda de R$ 100 mil do deputado Francisco do PT. Todos esses recursos estão viabilizados e serão pagos aos blocos da nossa cidade. Só para você ter noção, a União do Sobrado, que permitiu mais bloquinho e outras situações, recebeu R$ 31 mil. A Furiosa vai receber 325 mil ao final do pagamento. O Treme-Treme, 190 mil reais. O Bloco do Magão, 160 mil. O Pingo do Meio-Dia, que na verdade é a Quentura do Frevo, 106 mil reais. O Bloco Canguru, 217 mil reais. Ou seja, juntando as emendas que já foram pagas e as emendas dos parlamentares estaduais, as emendas dos vereadores, que diz respeito ao investimento de recurso próprio, a gente vai ter um investimento aí da prefeitura e dessas emendas em torno de R$ 1.030.000. Esse foi o custo do Carnaval de Caicó? Não, a gente tem custo, por exemplo, a prefeitura contratou diretamente, né, a banda Ricardo Chaves, né, e Felipe Amorim. Esses 2 contratos foram 170 mais 300, 470 mil reais. 170 Ricardo Chaves e 300 mil de Felipe Amorim. A Improtur, governo do estado, governadora Fátima, pagou, né, o cachê
de Raí, por frevo do meio-dia, que tinha ficado um compromisso para o ano passado e a gente teve que pagar porque não tinha orçamento aberto, e esse ano a governadora garantiu esse pagamento. E além disso, as demais atrações que foram conseguidas, né? Por exemplo, Núzio, na segunda-feira, Michele Andrade, que deu um verdadeiro show e conquistou o público, né? Kiko Chicabana, que era grande, assim, o povo queria ver uma banda de axé, propriamente de axé, né, que tocasse esse estilo musical no Carnaval de Caicó. Foi através da Lei Câmara Cascudo. Chechel, Embalada, também foi através da Lei Câmara Cascudo. Então, juntando o apoio do governo do estado através da Lei Câmara Cascudo e a Improtur, o investimento do governo do estado superou a casa de R$1.200.000. E se a gente colocar dentro desse investimento do governo, Marcos, a gente tem também a perspectiva das diárias operacionais que foram garantidas para as forças de segurança trabalharem, o que registrou novamente que o Carnaval de Caicó é um dos mais seguros do país. A gente vai atestar isso com os números da saúde, com os números da segurança, né? A governadora colocou 300 mil de garantia de diária operacional, que permitiu 1.200 homens ao todo durante o Carnaval de Caicó. Pelo menos a Polícia Militar ainda não divulgou oficialmente, mas na terça-feira o Major Valdez já falava em uma redução em número de furtos e roubos de 75% no Carnaval de Caicó, né? E foi impressionante essa estratégia que a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, tiveram. E aqui quero parabenizar o doutor Leonardo Germano, que é o responsável pela Delegacia da Polícia Civil aqui de Caicó, e Major Valdez, que é o responsável pelo comando do 6º BPM, que eles conseguiram montar uma operação no início do Carnaval, com policiais à paisana, e conseguiram identificar, na verdade, pegar várias pessoas que estavam tentando furto, o que diminuiu, isso afetou diretamente, vai afetar, evidentemente, nos números. A gente tem outros gastos, outros investimentos. Por exemplo, Marcos, só para vocês terem noção, essas forças de segurança, junto com as equipes de limpeza, a gente precisa dar um apoio, né? E a gente dá um apoio de alimentação. Você imagina quantas refeições foram ofertadas pela prefeitura a esses trabalhadores? 3.942 refeições. Em todo o período. Durante todo o período. Só de água, essas garrafinhas de água de 500 ml, a gente colocou para esses trabalhadores 5.000 unidades de garrafinha de água, né? Então, isso demonstra que o Carnaval de Caicó é uma complexidade. A gente teve gente trabalhando, por exemplo, a Semutran, nossa querida Luzinete, fez um trabalho extraordinário. Esse ano a gente não teve reclamação de trânsito como houve no ano passado. Por quê? Estava tudo bem sinalizado, muito bem. A gente conseguiu fazer o decreto com antecipação. A Polícia Rodoviária Estadual fez um trabalho também muito importante, né? Então, isso é um somatório de esforço. E outra coisa muito importante, só para vocês terem noção. Você imagina quanto é que foi de lixo recolhido em Caicó nesse carnaval? Ontem a gente fez a reunião, a projeção é em torno de 50 toneladas de lixo recolhido pelas equipes de limpeza. Então, o que Djalma disse agora foi o que a população de Caicó viu, assistiu, a organização das equipes. Assim que passavam os blocos, a gente já ia automaticamente fazendo a limpeza. A Secretaria de Meio Ambiente fez um trabalho, Marcos, com a Ascamarca, através da Caritas Diocesana e o projeto Ilha Zero, Ana Clemente, né? A gente conseguiu recolher de material de lixo reciclável, 3 toneladas, ou seja, 3.000 quilos de material reciclável nesse carnaval com apoio da prefeitura. Isso nunca aconteceu no Carnaval de Caicó, esse apoio da prefeitura aos catadores, né? Então, isso são números que impressionam, mas o que deixa a gente com muita tranquilidade é a avaliação geral. A avaliação é extremamente satisfatória. O Carnaval de Caicó de 2024 foi apoteótico e algo muito importante que é preciso ser dito aqui nesse programa, Marcos, é que antes as pessoas mais simples e mais humildes em Caicó não tinham direito a assistir programações com artistas nacionais. E a gente conseguiu, além de não permitir que os blocos de rua de Caicó ficassem com pires na mão, que antes, quando eu não era prefeito, eu escutava de maneira extremamente repetida que os blocos diziam: olha, a gente está com pires na mão. Esse ano não teve essa reclamação. Ou seja, a gente fortaleceu os blocos de rua, né, com o pagamento dessas emendas, com o incremento que houve nessas emendas de deputados, que é importante a gente dizer que isso também é fundamental para o processo, né? E
algo muito importante. A gente conseguiu garantir 50 atrações na programação de rua. Dessas 50 atrações, 10 atrações foram artistas nacionais, que estavam disputados por programações no Brasil inteiro. Então, na hora que você traz um artista nacional, você tem que entender que existe uma logística, né? Mas o que a gente viu foi o show de grafite na sexta-feira, que foi grandioso. Nós tivemos o show de Raiz Chicabana, que foi grandioso. Ainda de noite, no sábado, a gente teve o show de Chechel, que tocou no Timbalada, que é uma banda da Bahia. No domingo, Michele Andrade trouxe um verdadeiro show, que a própria população denominou ela como rainha do carnaval, né? No próprio domingo, Ricardo Chaves também deu um grande show, né? Teve um problema pontual aí de som, né? Que aí a gente pode... são os problemas que a gente tem que avançar para 2025, né? Na segunda-feira, nós tivemos Núzio Medeiros e Bandinala, que também fizeram um grande show. E na terça-feira, assim, houve o constrangimento do atraso de Felipe Amorim, que isso ocasionou todo o transtorno, né? Mas quem assistiu o show, assim, gostou da apresentação. Já nós vamos falar mais um pouco sobre essa questão do Felipe Amorim, né? Porque tem muitos esclarecimentos que têm que ser feitos. Mas antes, o nosso ouvinte que lembra que você esqueceu de mencionar aqui a emenda de adjunto para o Carnaval de Caicó. Infelizmente, nem a emenda de adjunto, nem de Terezinha foram pagas, né? Então, no caso, foram só empenhadas, é isso? Foram só empenhadas, né? Então, eu não mencionei por esse motivo, né? Inclusive, nenhum bloco, eu estou dizendo as emendas que foram pagas aqui e que estão garantidas para pagamento, né? Mas devem sair ainda essas emendas? A gente acredita que sim, né? Eu acredito, acho que a emenda é impositiva, então acredito que qual vai ser o problema? Que eu preciso explicar, aproveitar aqui para explicar, né? O carnaval já passou. Através do marco regulatório, que é essa questão que a gente conseguiu pagar a emenda de Francisco e a emenda de Vivaldo, a gente provavelmente, juridicamente, não vai ter mais essa possibilidade. Então a gente precisa sentar com os blocos e com os responsáveis em Caicó pelos mandatos do deputado Adjunto Dias e da deputada Terezinha Maia, para a gente verificar a maneira como vai fazer o repasse desse recurso quando entrar para esses blocos. Mas é importante dizer que esses recursos não entraram. O senhor falou nos valores que serão repassados aos blocos, né? E são valores diferentes. Existe uma regra para decidir que valor vai ser repassado para cada bloco? Na verdade, a regra é dos vereadores. A prefeitura deu um complemento, através de uma emenda de Vivaldo, a gente deu um complemento igualitário. Pegou a emenda, dividiu por 4 e deu para cada bloco, né? Mais os vereadores, né? É questão de relacionamento do bloco. Mas, em média, se você pegar aí, Joelma, em média, praticamente fica a mesma coisa, né? Tem uma diferença pequena. Por exemplo, a Furiosa, né? Ela acaba tendo 2 apresentações em cada dia. Então, se você pensar que são 2 blocos saindo cada dia, porque tem o Frevo do meio-dia e a Furiosa à noite. A Furiosa recebeu de emenda impositiva em torno de 250 mil. Magão recebeu em torno de 100. Magão só faz uma apresentação no dia, entendeu? O bloco Canguru, junto com a Quintura do Frevo, são 2 apresentações. Então eles receberam algo em torno de 300 e poucos mil reais de emenda impositiva. Então, razoavelmente, a gente verifica que é o mesmo valor. Tem uma diferença aí pequena e acho que os vereadores fazem essa divisão de maneira muito satisfatória. Prefeito, por mais que haja uma cobrança de ter uma programação na Ilha de Santana, me parece que a receita do Carnaval de Caicó já se consolidou como sendo um carnaval de rua, né? E esse ano o município ensaiou aí começar o carnaval mais cedo, por volta de meio-dia, 13 horas. Você acha que deu certo realmente? Você acha que começar o carnaval de Caicó mais cedo? Esse ano São Pedro contribuiu, né? Tivemos algumas chuvas pequenas, mas deu para refrescar um pouco aí o calor. Mas começar o carnaval mais cedo é a saída? Olha, Marcos, o que a gente vê, né? O que ficou visivelmente para todo mundo. As imagens falam por si, né? Se não tivesse viabilidade, as pessoas não iam para a rua, né? Mas quais são 2 coisas que são favoráveis para esse carnaval de dia, né? Primeiro, né, é que a gente tem um atrativo maior para esses artistas nacionais. Não é fácil trazer um artista disputado por Salvador, por Recife, por Olinda, a vir tocar em Caicó à noite. Porque nós temos uma atenção, na verdade, uma busca por esses artistas com muita intensidade. E o que é que acontece? Caicó não tem o poder aquisitivo desses outros grandes centros, né?
E segundo, né, facilita a logística de segurança. Eu acredito que para a Polícia Militar é muito melhor, né? Isso vai poder ser falado aí por Major Valdez, é muito melhor do ponto de vista de segurança pública, que o carnaval aconteça de dia, porque é mais fácil, é mais visível para o agente de segurança identificar onde vai ser o problema. E do ponto de vista logístico para a saúde, etc., a gente consegue realmente ter uma melhor flexibilidade, um melhor jogo de cintura, um melhor atendimento, né? Porque quando fica para muito tarde, as equipes ficam cansadas, a gente não consegue dar conta da limpeza a contento. Então, eu acredito que veio para ficar esse carnaval de dia. Primeiro, pela facilidade de conseguir atrair artistas. Segundo, porque a gente consegue ter uma programação que não adentra até altas horas da madrugada, facilitando assim os trabalhos das forças de segurança e também os trabalhos das equipes de saúde. E a outra coisa é que a população aceitou, né? As imagens, no dia de Michele, né? Teve uma chuva no final, mas a gente viu que praticamente de 3 horas, 3h30 ali, o sol estava escaldante. E mesmo assim, as pessoas foram e não teve problema. E Getos vai poder falar para complementar a nossa fala, né? Mas algo que foi diferencial nesse carnaval foi esses pontos de hidratação, né? Muita gente criticou no início, rapaz, será que isso vai dar certo? Mas a gente conseguiu fazer uma maneira racional, né? Com aquele lava-jato, porque o gasto é menor de água. E segundo, a gente conseguiu colocar água potável para aquelas pessoas que não podiam pagar, o que faz com que a pessoa se hidrate e não tenha problema de saúde. Então, eu acredito, Marcos, que esse carnaval de dia, ele veio para ficar e está consolidado. Algumas reclamações aqui com relação, por exemplo, à questão de banheiros químicos. Algumas pessoas reclamando de que esse ano ainda não foi suficiente a quantidade, né? Como é que você avalia essa questão? E aí, já aproveitando aqui o gancho aqui dos banheiros químicos, o que é que você acha que não conseguiu funcionar no Carnaval de Caicó? Olha, para falar especificamente sobre os banheiros químicos, se você for lá em Olinda hoje, né, que devem também estar fazendo a avaliação do carnaval, um dos grandes problemas de Olinda é a questão da quantidade de banheiros. Então, quando tem uma multidão, não tem banheiro que dê conta. Agora, o que estava acontecendo, Marcos? A gente aumentou em 40% a quantidade de banheiros. Eu coloquei banheiro ali por trás daquele paredão ali da Renato Dantas. Eu ouvi relatos de pessoas que estavam lá, que os 2 banheiros vazios, o rapaz ia lá, baixava a bermuda e mijava entre os banheiros e não ia mijar no banheiro químico, o banheiro estando vago. Então, esse é um problema. Inclusive, eu tentei muito conversar com a empresa que ganhou a licitação do corredor, que a prefeitura colocou uma quantidade razoável. Mas eu acredito que a empresa que está fazendo a exploração, ela também pode explorar por banheiros químicos, entendeu? Oferecer uma pulseira, a pessoa paga X valor por aquela pulseira e tem acesso aí àquele banheiro. Coisa que é banheiro privado. Olha, em Olinda, só para você ter noção, para você urinar uma vez é R$5. Então, se você fizer, por exemplo, uma ideia de uma pulseira para o carnaval do ano que vem, a prefeitura coloca X quantidade, vamos aumentar, se for possível, né? Quem tiver no próximo mandato, acredito que possa aumentar mais ao quantitativo. E a empresa que ganhou o corredor, ela também coloca uma quantidade razoável que permita que a pessoa que queira pagar, possa pagar, entendeu? E facilita essa questão dos banheiros. Aí já vão reclamar que está privatizando os banheiros no carnaval, né? Eu digo sempre que eu aprendi com o Papa, o chafurdo em Caicó, Vilma dizia quando o Papa ia lá, ô Vivaldo, que diabo esse chafurdo de Caicó é tão grande que eu não consigo entender. Tudo em Caicó, isso é uma qualidade porque o povo de Caicó é mais politizado do que qualquer outra região do nosso estado. Então tudo em Caicó, quando acontece pela primeira vez, a gente tá facilmente para críticas e elogios. E o povo de Caicó gosta de cobrar mesmo e criticar. Então faz parte. Mas eu acredito que são modelos que a gente precisa trazer. O Carnaval de Caicó precisa cada ano ser melhor profissionalizado, melhor planejado, né? Inclusive uma crítica construtiva para esse ano. Não tem cabimento potencial desse carnaval e a gente não tem um grande patrocinador, Marcos. Você vai em Olinda, de patrocínio que a prefeitura recebe para investimento no próprio carnaval, é algo que gira em torno de R$3 milhões. É difícil vender o Carnaval de Caicó? Hoje a gente tem portfólio. Eu acredito que antes a gente não tinha. Mas, por exemplo, esse trabalho que Emanuel fez em Caicó, né, que a gente está conseguindo fazer com o Emanuel, de decorar a cidade, de
planejar bem o corredor, de iluminar bem o corredor. Hoje nós temos portfólio para apresentar. Antes a gente tinha um bloco do Magão para apresentar, entendeu? Não que o bloco do Magão não fosse grande, é muito grande. Mas, por exemplo, a gente precisava planejar a cidade, não era o bloco já estava organizado, né? O treme-treme já estava organizado, o canguru... Mas eu acho que hoje nós temos portfólio para chegar em uma empresa privada, para mostrar o potencial do Carnaval de Caicó e essa empresa poder fazer o patrocínio e a gente cada vez mais profissionalizar na perspectiva de criação desse corredor da folia e ver o potencial econômico e social que esse corredor pode tirar. Prefeito, eu acredito que talvez quem esteja em casa nos ouvindo aqui está aguardando também para que você possa falar um pouco sobre a questão das polêmicas envolvendo as atrações, algumas atrações nacionais. Não foram todas, claro, né? Tivemos o Ricardo Chaves no Treme-Treme, reclamou bastante da qualidade do trio elétrico, né? Inclusive esse vídeo viralizou bastante aí nas redes sociais. Depois o empresário do cantor acusou diretores do bloco de ter tentado agredir fisicamente e moralmente o artista em cima do trio, né? Na terça tivemos essa questão do Felipe Amorim, que pelo que você deixou bem claro aqui, acho que foi a atração mais cara do Carnaval de Caicó, 300 mil reais. Tinha que estar no palco de 14 horas, só subiu quase de 17 horas, né? Não cumpriu aí por mais que ele alegue que cumpriu todo o horário do show, 1h30, 2h30 mais ou menos, não concluiu a Martiniana, e isso criou uma revolta muito grande, né? Como é que você analisa todas essas questões? Primeiro dizer o seguinte, Marcos, que carnaval grande, como o Carnaval de Caicó está se tornando, ficando cada vez maior a cada ano, né? Acontece intercorrência. Só para vocês, a título de comparação, o trio de Ivete Sangalo no maior carnaval do Brasil, quer dizer, na verdade, o maior carnaval do mundo, que só o Brasil realiza carnaval da forma como a gente realiza, quebrou no meio da avenida. O eixo torou do trio de Ivete. Ela, inclusive, todo mundo viu que estava disposta a desistir do carnaval. E ontem voltou atrás e disse que estava muito arrependida do que havia dito. Olha, só para vocês terem noção, em Olinda aconteceu homicídio. Em Recife aconteceu diversos arrastões. No Rio de Janeiro, o carro alegórico da Mangueira, que é uma das maiores escolas de samba do nosso país e do Rio de Janeiro, o carro quebrou. Ontem, Henri Freitas ia fazer 2 shows em Alagoas. O voo atrasou e ele não conseguiu fazer o show, né? Então, problemas sempre vão acontecer, especialmente quando a gente está falando de carnaval, que está acontecendo no Brasil todo, e que a gente, para atrair um artista nacional, a gente depende de logística. E a gente sabe que o país que nós temos é um país de dimensão continental e que existem problemas logísticos, né? Ricardo Chaves reclamou do som. Eu recebi aqui uma mensagem de um dos diretores do Treme-Treme. Na verdade, a prefeitura fez as contratações dessas bandas, mas a responsabilidade em relação à execução dessa questão dele tocar ficava a cargo de cada bloco. Então, a logística e o som ficava a cargo de cada bloco, né? O Wilton já me disse aqui que o bloco está planejando de fazer um aluguel para o ano que vem de um trio realmente que possa atender as necessidades, ou um pranchão que possa atender as necessidades. Felipe Amorim não foi o show mais caro. Raí foi 300 mil, Felipe Amorim foi 300 mil e também Chicabana foi esse valor. Então esses 3 artistas ficaram nesse patamar de 300 mil reais. 300 mil foi pago pelo governo de Raí Saia Rodada, 300 mil de Felipe Amorim foi pago pela prefeitura e Chicabana foi através da lei Câmara Cascudo, que acaba sendo através do governo do estado, através da captação de recursos de empresas privadas, que o bloco Quintura do Frevo conseguiu. Então, problemas vão acontecer. Agora, houve um constrangimento mais específico em relação à terça-feira, Marcos, mas eu quero dizer que foram problemas que já aconteceram em carnavais anteriores. Por exemplo, em 2019, Grafite não concluiu o percurso. Quando chegou ali em frente ao mercado, foi uma loucura, porque o horário tinha estourado, e a banda começou, como não conseguiu ir até a ilha para tirar os instrumentos, tiraram os instrumentos ali na frente do Bradesco. Ano passado, por conta do show de Carreira, que é nosso rei do carnaval, que estava lotado, o bloco Treme-Treme não conseguiu andar, Grafite terminou o show em frente à original, não conseguiu concluir o percurso. O que aconteceu ontem, em específico, que gerou uma insatisfação no meu ponto de vista da população, né? É porque houve um problema na produção de Felipe Amorim que fez um atraso maior do que o esperado. A princípio ele ia tocar às 2 horas
ele pediu para tocar às 16 e só veio chegar às 17h20. Então, quando ele chegou às 17h20, Marcos, a população que estava aguardando ele nas avenidas Seridó, Renato Dantas, ela se concentrou totalmente na frente do Arco do Triunfo, na Avenida Seridó. E Caicó nunca viu o público que teve ontem. Então, isso dificultou muito o andar do trio. Por exemplo, ali da Ponte da Ilha até a biblioteca foi um percurso que durou mais de 1h20. Então, o que acontece? A gente tinha combinado com a produção, inclusive a perspectiva, como é uma proposta que tem que ser usada em Caicó, em Aracati, ela não pode ser diferente, né? Porque isso dá problema de improbidade, né? O show, ele tem que ser padrão. Então, o contrato é 1h20. A gente tinha combinado com a produção, porque a gente mediu, sabe o horário que dá, com uma grande população, como aconteceu em Chicabana, em Raí, para concluir o percurso todo, indo pela Pedro Velho, é 2h30. Mas 1 hora, Felipe passou na Seridó praticamente ali, né? Passou mais de 1 hora só na Seridó. Ele chegou ali no mercado, já tinha mais de 1h40 de show. Então você concorda que a logística preparada para o show de Felipe Morim, ela jamais funcionaria? Da perspectiva que foi do atraso, infelizmente não funcionaria. E a gente também tem que entender que a gente tem que ter jogo de cintura. Era melhor o artista se apresentar ou não? Se apresentar, evidentemente. Evidentemente. Então a gente podia ter tomado a decisão, não vai se apresentar. Imagina o constrangimento que ia ser se ele não se apresentasse. Então, a gente está no momento ali que a gente tem que tomar decisões. Mas você acha que o atraso, por exemplo, do show de Felipe contribuiu para tudo isso? Foi o ponto decisivo para acontecer o que aconteceu. Agora, é importante dizer que não aconteceu, isso não é a primeira vez que acontece, né? Já aconteceu isso no Carnaval de Caicó, como eu estou mencionando, né? E a gente está verificando que intercorrências acontecem em todos os carnavais do Brasil. E isso não tira o brilho do resultado que foi o Carnaval de Caicó. Agora, evidentemente que isso gera um constrangimento, porque as pessoas que não conseguiram ir até o Arco do Triunfo, assistir o show, estavam esperando na Corona Martiniano. E aí, aquela pessoa que não viu, ficou constrangida, evidentemente. Né? A gente vê mesmo assim, claro, que vendo pelos depoimentos, quem conseguiu assistir o show, gostou. Né? Gostou do show dele, né? Quem é fã dele, né? Gostou do show. Quem não conseguiu, e até não tinha como conseguir devido à multidão, gente, não tinha como ficar uma multidão daquela ali na Avenida Seridó. Então a multidão, ela se espalhou, né? Pela própria Renato Dantas, Celso Dantas, a Coronel Martiniano, tinha uma multidão ali aguardando. Então, quem não conseguiu ver o show realmente está lamentando, né? E está lamentando, Marco, estava vendo aqui, a gente vê pelo depoimento, é da criança ao adulto, né? Que estava querendo ver o show dele. Então, se eu concordo com o prefeito nisso, a questão do horário foi decisivo. Foi decisivo. Se pelo menos tivesse entrado às 4 da tarde, eu acredito que tinha sido mais tranquilo. Até porque, tá certo, ele teve que descansar, dormir. Sim, gente, mas a produção sabe e tem um horário. Se ele marcou 2 shows, aí eles teriam que resolver a situação com o horário. Olha, Joelma, ano passado, Raí tinha 3 shows no sábado. Nós não tivemos problema de logística com Raí. Raí, esse ano, ele chegou em Caicó de 11 horas, né? Foi pra pousada. A banda, quando deu meio-dia, a banda estava toda pronta. De 12h40, estava pronto o show, Raí em cima do trio. De 13 horas, impreterivelmente, Raí começou o show. Aí é questão de equipe, né? Não tô aqui também botando a culpa, nem dizendo... Eu tô dizendo a entrega do show, no meu ponto de vista, a entrega foi boa, né? As pessoas que assistiram o show gostaram. Existe crítica? Existe. Por exemplo, tem gente que não gosta do estilo de Felipe Amorim, porque ele é um DJ e etc, é um negócio mais eletronizado. Mas a gente tem que entender que o Carnaval de Caicó é para todos os públicos. É para quem gosta de frevo, é para quem gosta de axé, é para quem gosta de rock e também é para a juventude que gosta de eletrônico. Entendeu? Eu particularmente não gosto, mas não me tira a razão de deixar de reconhecer de que o Felipe trouxe para Caicó uma grande multidão na última terça-feira, né? E eu acho que então, é por aí que não está houve erro na escolha do artista, porque até as pessoas podem... Não, houve um erro da escolha do artista. Na minha avaliação, não houve erro da escolha, porque a multidão por si fala. Eu acho que a polêmica está aí, Marco, devido à expectativa. Pelo atraso, as pessoas conclusão, queriam né? ver. As pessoas queriam que terminasse a Martiniano. Vamos ser realistas. E na verdade quem reclamou foi quem não assistiu o show. Se Felipe passasse 5 horas aqui em Caicó no show,
reclamariam porque ele não terminou Martiniano. As pessoas queriam que ele descesse até o Bradesco. E assim, podia ser que ele descesse até o Bradesco e quem ficou na Seridó também tivesse reclamado que não desceu. Agora, o que as pessoas têm que entender que pela quantidade de gente, como aconteceu com outros artistas em Caicó, não dava para fazer o percurso completo. Da mesma forma que Raí ano passado não deu, porque era uma grande quantidade de gente e teve que cortar na Renato Dantas. Eu acredito que a questão do Felipe foi a expectativa criada. E o atraso também, né? Não, eu digo assim, devido à reclamação dele não ter concluído, é porque as pessoas queriam ver o show. Agora me diga uma coisa, prefeito. A gente sabe que eu não tive acesso ao contrato de Felipe Amorim com o município de Caicó, mas de cara houve uma quebra contratual. Ele atrasou o show, né? Vai ter sanção realmente? Isso, o que acontece? Hoje eu estou mandando um documento para a secretaria. Quem fica responsável pela fiscalização do contrato, né? A prefeitura faz a contratação, a secretaria faz a contratação, mas o ateste para o pagamento tem que ser da própria secretaria. Eu conversei com o Mari George ontem, eu vou fazer um despacho para a Secretaria de Turismo, né? Para saber sobre a execução do contrato e depois dessa resposta da Secretaria de Turismo eu vou encaminhar para a Procuradoria Jurídica, para a Procuradoria emitir um parecer sobre a questão do pagamento. Só nesse ponto aí, inclusive... Só para deixar, no caso, você suspendeu o pagamento do restante do cachê dele, né? Isso, suspendi os outros 50%. Não é que não vai pagar, está suspenso para averiguar. Além da suspensão, inclusive tem gente perguntando aqui, o bloco atrasou, então o atraso, a multa do bloco, quem paga aí? Vai ter a multa? Outra coisa que a gente, aproveitando aqui para dizer seu programa, a gente decretou a questão, fez um decreto em relação aos atrasos dos blocos, etc. E nós vamos reunir a comissão do Carnaval, junto com os fiscais de infraestrutura que fizeram esse trabalho de fiscalização em loco, e o bloco que for verificado, que foi feito o ato de infração em relação ao atraso, será punido. Então, os blocos estão sabendo disso, estão conscientes, e provavelmente daqui para amanhã a gente deverá ter essa decisão em relação à questão da multa. Eu fosse a quentura do frevo, eu entrava contra o Felipe Amorim. Eu levar uma multa por causa do Felipe Amorim, eu entrava contra ele totalmente. Pegando esse gancho aqui da Joel, a gente sabe que hoje a gente vive numa época do cancelamento, né? Por exemplo, um artista fez isso na cidade, vamos cancelar, né? Ficou uma relação realmente, por exemplo, conturbada do município com Ricardo Chaves e Felipe Amorim? Não, Ricardo 100% a relação. Inclusive eu falei pessoalmente através do Instagram com o Ricardo me respondeu, né? Ele queria ter entregado um show muito melhor do que ele entregou, né? Por problemas técnicos ele não conseguiu, né? Felipe Amorim, pela própria postagem que ele fez, ficou uma chateação, né? Porque o que ele pensa? Ele não sabe o que a gente vive aqui, né? Ele não sabe como é a realidade local. O pensamento dele é o seguinte: eu estava combinado de tocar 2h30, eu toquei 2h40. Porque a gente imaginava que o percurso ia durar esse tempo, mas ninguém imaginava que desse a quantidade de gente que deu, e também ninguém imaginava que fosse haver o atraso que aconteceu. Então, houve um constrangimento sim da relação da prefeitura com a questão, porque a gente teve que conversar com a produção e dizer os erros que a produção teve, né? Não estou aqui culpando o cantor, né? Mas houve erro da produção e a gente, na verdade, não quer colocar panos frios. Mas dizer o seguinte, que Caicó precisa ser atrativo para esses artistas. E também a gente não pode chegar aqui e querer fazer um discurso de condenação total. Porque a gente sabe que um carnaval desse é importante para as pessoas, especialmente para aquelas pessoas pequenas que ganham, o ambulante, a manicure, quem junta material reciclável, o vendedor de sorvete, de picolé, de água. Então, o carnaval é grande para essas pessoas. E, sobretudo, a gente sabe que antes em Caicó, só quem podia ir para essas festas é quem tinha muito recurso para pagar. Inclusive eu vi até algumas críticas, não, porque o Carnaval de Caicó não traz mais aquele público de outrora. Meu amigo, pode até não trazer, mas eu tenho certeza que a população de Caicó está extremamente feliz porque conseguiu ver o show de Michele Andrade, o show de Raíssa Rodada, o show de Kiko Chicabana. Chicabana só tocava privado em Caicó. Saia Rodada só tocava privado em Caicó. Entendeu? Então a gente mudou essa realidade. Agora, a gente precisa cada vez mais profissionalizar a questão dessa relação com os artistas. Agora, eu quero dizer que nossa equipe, né, George e Mari, estão extremamente tranquilos, porque a gente fez toda a questão. Inclusive, George ficou lá com o produtor, amigo, bora começar, porque vai atrasar. E, infelizmente, houve essa questão desse atraso. Eu acho que realmente precisa amarrar isso bem no contrato com esses artistas, porque assim,
não foi só a decepção de quem não assistiu o show do Felipe, mas ele prejudicou toda a terça-feira, no meu ver, porque os demais blocos, tiveram que correr contra o tempo, né? Ficaram refém. Todo o restante do carnaval ficou refém do Felipe Amorim. Ele prejudicou a terça-feira de carnaval na questão do horário dos demais blocos. Quer dizer, a gente viu a pressa para que não ficasse tão atrasado. Então, prejudicou o carnaval, a terça-feira de carnaval. Prejudicou, concordo, mas também trouxe um público para os outros blocos também do carnaval de Caicó, né? E infelizmente são essas coisas que a gente às vezes tem que se submeter a trazer um artista desse nacional. Não é que a gente vai ficar numa posição de agradar, de querer passar a mão na cabeça. Não é isso, né? Eu estou dizendo aqui que o município reconhece que houve um erro da produção no atraso do artista. Agora, também a gente não pode fazer um discurso de condenação do carnaval em si por conta desse evento específico, né? Nada tira o brilho do carnaval de Caicó. Nada tira o brilho de que o carnaval de Caicó foi apoteótico. E esse carnaval só foi possível, Marcos, porque teve planejamento, né? A gente foi buscar os parceiros no momento correto, né? Eu quero aqui voltar a reiterar o apoio substantivo, extremamente importante e significativo do governo do estado. A governadora Fátima foi extremamente sensível no carnaval de Caicó e fez um investimento de mais de 1,5 milhão no nosso carnaval, através da Lei Câmara Cascudo, Improtur e de áreas operacionais. E o carnaval de Caicó, com o apoio do governo do estado e apoio da prefeitura municipal, a gente conseguiu fazer um investimento muito importante, significativo, e que provavelmente agora, com os números da FEComércio, né, a FEComércio fez a pesquisa agora de avaliação do carnaval, a gente vai verificar o quanto houve de circulação. E é importante dizer também, Marcos, que o carnaval de Caicó, ele estava minguando, ele estava pequeno. E a gente está conseguindo resgatar o potencial econômico do carnaval e social do carnaval de Caicó. Porque antes o carnaval de Caicó era apenas para a cidade de Caicó e alguns outros municípios. E esse ano a gente conseguiu ofuscar todos os carnavais do estado e conseguiu competir de igual para igual, por exemplo, com o carnaval de Olinda e de Recife. Só para encerrar essa polêmica do Felipe, o Vini pergunta aqui, sabendo da quantidade de público de Felipe, por que não aumentaram o percurso, caso extra, para que o público fosse espalhado melhor nas ruas? Por que não haver o percurso maior? Poderia ser uma saída? Não, na verdade, o problema foi porque o povo foi todo em Passeridó. O percurso nosso já é um percurso razoável. O problema é que o atraso gerou essa expectativa do povo e todo Passeridó e causou todo o transtorno em relação à questão do andar do trio. Mas assim, eu acredito a culpa, e assim, se houve um erro de Felipe Amorim, Marcos, volta a dizer, né, na verdade houve 2 erros. O erro foi do atraso, da logística, que não foi culpa nossa, a gente avisou todo o tempo, a gente estava com as equipes preparadas e houve uma dificuldade de diálogo com a produção. E o segundo erro foi um pouco da insensibilidade de parte da produção em não deixar ele terminar a Coronel Martiniano, né? Eu acho que houve esses 2 erros, mas isso não tira, volto a dizer, o brilho que foi o Carnaval de Caicó. Antes de passar aqui para Jetson, não está na hora de repensar esse percurso do bloco do Carnaval de Rua de Caicó? Não está longo demais não, prefeito? Inclusive a gente protagonizou ano passado essa questão do pensamento da mudança do percurso. Eu acredito, Marcos, que é o seguinte, hoje a gente tem uma válvula de escape que é a Renato Dantas, tá certo? Então, havendo um grande público e não conseguindo ir pela Pedro Velho, a gente tem a Renato Dantas para passar. Porque se houver um atraso na Seridó, a gente tem como ir pela Renato Dantas como uma válvula de escape. Então, eu acredito que o percurso, no meu visual, porque no meu pensamento o melhor percurso era terminar a Coronel, fazer o contorno pelo Banco do Brasil e subir pela Renato. Mas a gente tem uma perspectiva do hospital da Liga entrar em operação e isso fica completamente inviável, né? Então, eu acredito que o percurso ele tem que ser previsto um plano A. Quer fazer a Pedro Velho, por exemplo, Raí esse ano fez a Pedro Velho. Fez o percurso completo. Chicabana fez o percurso completo. Ano passado a Raí não conseguiu fazer. Houve a válvula de escape pela Renato Dantas. Então, é a gente deixar preparado tanto o Fulião quanto a estrutura da prefeitura, a gente tem o plano A, Pedro Velho, e plano B, Renato Dantas. Eu tenho perguntando, questionando, e Parelhas tem aeroporto, que o Felipe foi para lá, né? É bom a gente explicar aqui que lá tem um... Privado, né? Privado,
é privado, uma empresa, não vamos dizer aqui o nome da empresa. Pode dizer, Não, mas o nome da empresa lá? é da Armil, né? Armil. A da Armil. Você acabou de dizer. Da Armil, mas você pediu para dizer, não ia dizer, mas que eles não, né, para não precisar estar divulgando. Nada Mas não, pode lá, dizer. a Armil, ela preparou já há bastante tempo, desde que ela chegou, um local de pouso, principalmente para que o empresário proprietário da Armil, que é de outro estado, ele chegue com mais rapidez. E isso vem sendo utilizado por muitas autoridades, claro, que com autorização, quando tem autorização e vê que é uma autoridade. Mas a situação aqui de Caicó, não teria como melhorar essa situação, não, prefeito? É o seguinte, inclusive, Até ia facilitar, né? a gente até pensou em pedir, né, a cessão por parte do município. Mas o que acontece? Hoje o problema do aeroporto não é culpa da governadora, tá certo? Foi feito um relatório circunstanciado de todas as pendências do aeródromo de Caicó. E qual é o problema mais grave do aeródromo de Caicó? Não é a cerca. A cerca facilmente a gente resolve. Porque um dos problemas que houve a interdição foi justamente a entrada de animais dentro do aeródromo, que isso, quando um avião vir, pode acontecer um acidente. Então, qual é o grande problema hoje do aeródromo, Joelma? É a questão da pista de pouso. Nós temos uma pista de pouso que não é culpa da governadora. Inclusive, no governo de Rosalba, essa pista foi reformada, mas não foi feito as zonas de drenagem. Então, nós temos pontos no aeródromo de aquaplanagem. Então, a pista precisa ser refeita. E no orçamento que foi apresentado do governo do estado ao governo federal ano passado, esse orçamento girava em torno de 8 milhões de reais. A governadora está lutando junto à ANAC para conseguir esses recursos através do Ministério da Aviação Civil, né? Para conseguir esse recurso para poder fazer a reforma do aeroporto. Não seria melhor fazer um novo aeroporto em outro local, não? Não, eu acredito que aquele local está razoável. O grande problema é realmente fazer a reforma da pista de pouso. Aí vai demorar um bocado então, Aí né? a governadora está lutando para conseguir esse recurso, mas eu acredito que está dentro do radar dela de prioridades.